Boa noite, meus irmãos. Hoje, finalizando o mês de maio, eu quero falar sobre um assunto muito difícil, mas com certeza pertinente nos dias que nós estamos vivendo. Quero ler uma passagem aqui da Bíblia em 2 Samuel, capítulo 13, verso 19. Ouçam, por favor, a passagem. Diz assim a Escritura: Então Tamar tomou cinza sobre a cabeça, rasgou a túnica talar de mangas compridas que trazia, pôs as mãos sobre a cabeça e se foi andando, clamando. Absalão, seu irmão, lhe disse: Esteve Aminon, teu irmão, contigo? Ora, pois, minha irmã, cala-te, é teu irmão. Não se angustie o teu coração por isso. Assim ficou Tamar e esteve desolada em casa de Absalão, seu irmão. Ouvindo o rei Davi todas estas coisas, muito se lhe acendeu a ira. Porém, Absalão não falou com Aminon, nem mal nem bem, porque odiava Aminon por ter este forçado Tamar, sua irmã. Meus queridos irmãos, alguns anos atrás, um pastor anglicano no Recife, ele foi pastor, professor universitário, escritor, ele foi assassinado pelo próprio filho. Depois do crime, algumas pessoas vizinhos lá disseram que viram o rapaz sentado no passeio, na sarjeta, afiando uma faca que seria um instrumento para o crime bárbaro que ele cometeu. Ele assassinou o pai e a mãe naquele dia. Então aquele pastor anglicano perdeu a vida que lhe foi tirada pelo próprio filho. Hoje, meus amados irmãos, cada dia nós ouvimos pelos noticiários notícias que têm se tornado cada vez mais frequentes sobre atos de violência entre membros da própria família. Em que pese a palavra profética de Jesus, registrada lá em Lucas 52, 53, quando Jesus disse: Porque daqui em diante estarão 5 divididos numa casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. O pai estará dividido contra o filho e o filho contra o pai. A mãe contra a filha contra a mãe, a sogra contra a nora e a nora contra a sogra. É preocupante o aumento dos índices de violência dentro de casa. Aqui, na palavra de Deus, temos um caso emblemático de violência e covardia praticados por um jovem contra a própria irmã. A violência de Aminon, um dos vários filhos de Davi, contra a própria irmã Tamar. Aminon se disse apaixonado pela irmã que era virgem e bonita, bela, e orientado por um amigo, na verdade um primo seu, ele armou uma cilada para ficar a sós com a irmã e por fim a assediou e a forçou a ter relações com ele. Depois a enxotou, expondo-a ao vexame e ao desespero em Israel. Uma situação de violência entre membros da família. O que esta passagem da Escritura tem a nos ensinar ou nos mostrar sobre esse tema tão doloroso e triste que tem tornado cada dia mais comum? Cada dia mais comum. Em primeiro lugar, eu queria dizer para os irmãos que a violência nunca acontece do nada, ou seja, sem que haja algum precedente. Sempre haverá um precedente. Nós observamos, meus irmãos, que nos dias de hoje, quase sempre a violência no lar é relacionada com drogas, com entorpecentes, com álcool e coisas do gênero. Outras vezes, a explicação se encontra nas más companhias e na aproximação com pessoas ligadas ao crime. A violência, por motivos passionais, geralmente está relacionada com a infidelidade conjugal. O fato, contudo, queridos, é que todo e qualquer ato de violência, todo e qualquer tipo de violência tem a ver com o que está no coração do ser humano. Jesus disse: porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, fornicações, homicídios, furtos e avareza, maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Isso está registrado lá em Marcos capítulo 7, 21 e 22. A violência praticada pelo filho de Davi contra a sua irmã Tamar foi algo engendrado no seu coração.
Foi um ato perverso e covarde de um coração tão tomado pela maldade que ele foi incapaz de ouvir os apelos desesperados da irmã para que não fizesse aquilo. Mas há outro precedente que não pode ser esquecido neste caso de Amnon e Tamar. Os graves erros do pai, Davi, o pai de ambos. Não se trata simplesmente de um mau exemplo de Davi, mas de erros cometidos por Davi que redundaram na ira de Deus sobre a sua casa. O Senhor Deus disse para Davi que ele sofreria as consequências dos seus erros. Em primeiro lugar, o seu adultério e assassinato covarde de Urias, esposo de Batseba, com quem Davi havia cometido adultério. O Senhor repreendeu Davi e avisou que por causa daquela sua atitude louca e de abandono da palavra de Deus, a espada e a vergonha não se afastariam jamais da sua casa. Isso está registrado aqui mesmo, em 2 Samuel, no capítulo 12 mesmo do texto. Eu leio aqui o que o Senhor disse. Porque, pois, desprezastes a palavra do Senhor, isso é o Senhor falando para Davi através do profeta. Porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele, a Urias o heteu feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezastes e tomaste a mulher de Urias o heteu para ser tua mulher. Assim diz o Senhor, eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres à tua própria vista, e as darei ao teu próximo, o qual se deitará com elas em plena luz do sol. Porque tu fizeste em oculto, mas eu farei isto perante todo Israel e perante o sol. Isto foi o que o Senhor Deus disse para Davi, depois do ato de adultério de Davi. Então, em primeiro lugar, o erro do adultério atraiu para a casa de Davi a espada, a morte, a tristeza, o sofrimento, e o Senhor disse para ele que ele sofreria as consequências do seu ato. Em segundo lugar, a negligência de Davi em corrigir os desatinos dos seus filhos, deixando impune os erros que eles cometiam, eram praticados por eles. Quando nós olhamos lá no primeiro livro de Reis, no capítulo 1, encontramos ali o registro da atitude de Davi em relação a outro filho seu, Adonias. Lá está escrito que Davi fechava os olhos para os erros de Adonias. Há uma versão desta passagem que eu li aqui em 2 Samuel, sobre Tamar e sobre Amnon, que registra que Davi indignou-se contra Amnon quando soube que ele forçou a irmã para ter relações com ela, mas que ele não fez nada, porque Amnon era seu filho primogênito e ele o amava muito. Portanto, meus irmãos, Davi foi negligente em relação aos seus filhos. E isto é um precedente para atos de violência dentro do lar. Infelizmente, isso tem acontecido muito, muito mesmo. A violência no lar nunca acontece sem que haja um precedente histórico, algo que tenha contribuído para levar à sua prática. Por isso, queridos, é necessário que todos estejam bem atentos aos acontecimentos, ao comportamento das pessoas, ao vocabulário, aos pensamentos expressos, a fim de que se consiga evitar o sofrimento, a dor e o constrangimento. Porque nós seremos ingênuos se acharmos que a violência não rodeia a nossa casa. Infelizmente, isto é possível. E como eu disse, a violência no lar nunca acontece do nada, há sempre um precedente. Em segundo lugar, queridos, a violência no lar quase sempre é praticada contra o mais frágil da casa, a pessoa mais frágil da casa. No relato dessa loucura cometida contra Tamar, está registrado que ela resistiu ao assédio do irmão, mas por ele ser mais forte do que ela, ele acabou subjugando-a e ela se tornou vítima desta covardia de Amnon. Antes de cometer o ato, ele ordenou que todos os empregados saíssem da sua presença, ou seja, para que ninguém estivesse por ali para o impedir de realizar o seu plano. Quantas vezes, queridos, nos jornais recebemos notícias de violência nos lares, onde as vítimas são mulheres indefesas, são adolescentes,
são até crianças vítimas da violência. Muitos casos são de assassinatos cometidos contra crianças com requinte de crueldade. Uma mente perversa planeja, arquiteta seus atos de maldade, como fez Aminon com Tamar. Ele tramou, ele premeditou o seu ato de covardia contra a irmã. Age premeditadamente com o objetivo de não deixar chance de defesa à vítima frágil. Foi isso que Aminon fez. Ele calculou o seu ato de covardia contra a irmã. O desprezo de Aminon, o desprezo que ele sentiu pela irmã logo depois do que fez, é igual ao desprezo que sentem por suas vítimas os que praticam violência no lar. Portanto, queridos, a violência no lar sempre vai ser praticada contra a pessoa mais frágil, contra o mais fraco da casa. Por isso é necessário buscar diante de Deus em oração a sua bendita proteção e o seu favor para que coisas desta natureza não venham a acontecer nas nossas casas. O inimigo é astuto, é ágil, e ele sempre procura investir contra os membros da família para submetê-los à vergonha e ao constrangimento. E ele sempre vai procurar os mais fracos para fazer isto, o mais frágil para praticar os seus planos de violência. Terceiro e último lugar, queridos, a violência no lar inevitavelmente deixará sequelas profundas. No versículo 19 do texto que nós lemos, diz que Aminon planejou de fato a sua covardia, seu ato covarde contra a irmã. Diz aqui, então Tamar tomou cinzas sobre a cabeça, rasgou a túnica talar de mangas compridas que trazia, pôs as mãos sobre a cabeça e foi andando e clamando. Naquele tempo, meus irmãos, as filhas de um rei vestiam roupas coloridas, bonitas, e Tamar, depois da violência que sofreu, ela rasgou suas vestes, que a identificavam como filha do rei, e ela saiu clamando e chorando pela cidade, o seu sofrimento e a sua vergonha. Tamar estava destruída pelo próprio irmão. O desgosto e a vergonha a seguiria pelo resto da vida. O choro e o lamento certamente durariam por muito tempo. Absalão, outro irmão de Tamar, encheu-se de ódio e revolta contra Aminon. E embora tenha tentado minimizar o fato, o ocorrido, começou logo, imediatamente, a planejar o assassinato do irmão, o que aconteceu 2 anos depois. As sequelas, meus amados, da violência praticada dentro do lar, dificilmente elas desaparecerão da memória dos envolvidos e, obviamente, das mentes das vítimas, dos que são atingidos por esta violência. Os traumas, de igual forma, costumam perdurar por quase toda a vida e interferem profundamente na saúde e na produção das pessoas envolvidas, na escola, no trabalho, nos relacionamentos e até na autoestima das pessoas atingidas por violências dentro de casa. A Escritura, a Palavra de Deus, praticamente silencia sobre Tamar. Não há registro sobre os dias que se seguiram na vida de Tamar. Mas é claro que nós podemos imaginar o quanto ela sofreu e o quanto foi difícil para ela aquela situação que ela foi submetida pelo próprio irmão. Contudo, meus irmãos, nós imaginamos que as sequelas ficaram na vida de Tamar. Talvez, querido, seja necessário lembrar, ou seja válido lembrar, que a violência no lar não é apenas violência física. Ela pode se apresentar de outras formas. Ela pode ser violência moral, ela pode ser uma violência psicológica, e nem por isso as consequências serão menores. Algumas vezes pode até ser maior do que a violência física. Mas Deus é misericordioso e Ele pode restaurar um lar onde a violência tenha se manifestado. Ele pode restaurar vidas machucadas.
Ele é poderoso para transformar vasos quebrados em vasos refeitos, reconstruídos, reconstituídos e embelezados pelo seu amor, pela sua misericórdia e pela sua graça. Por isso, eu sugiro que você coloque sua casa sempre na presença do Senhor. Ore. Clame a Deus por sua misericórdia e graça. Jesus pode transformar o seu lar. E o seu lar não precisa ser um lar onde a violência bate à porta. Porque as consequências são muito tristes. E às vezes nós pensamos que essas coisas não acontecem conosco, mas elas podem acontecer. As pessoas não falam, não comentam, esses atos geralmente são camuflados, são escondidos, mas muitas famílias, mesmo cristãs, sofrem com atos de violência dentro do lar. Por isso nós precisamos sempre buscar a misericórdia de Deus em oração, pedir que Ele nos ajude e que Ele nos livre de algo tão triste e tão constrangedor assim. Ore, coloque seu lar na presença de Deus, interceda pelo seu lar e Deus vai abençoar a sua casa. Vamos orar. Nosso Deus bendito e nosso Pai, ao final deste mês de maio, quando nós lembramos, ó Deus, da família, nós queremos mais uma vez rogar, ó Deus, a Tua bênção e a Tua misericórdia sobre os nossos lares. Para que, ó Deus, nós possamos ver a manifestação da Tua graça, da Tua misericórdia em nossas vidas, sobre os nossos filhos, ó Deus, para que a violência não rodeie nosso lar, não se aproxime, ó Deus, do nosso lar, para que haja harmonia, tranquilidade, confiança, ó Deus, no Senhor, para que haja vitória, ó Deus, nos lares. Nós rogamos a Tua bênção porque sabemos que o Senhor é misericordioso e poderoso para responder a nossa oração. Pedimos a Tua bênção, ó Deus, sobre o Teu povo e oramos assim em nome de Jesus, o Teu Filho amado, nosso Salvador. Amém, Senhor.